Então vamos falar, né, Sheila? Falar sobre educação financeira. Acho que seria muito importante, aí, primeiramente, a gente fazer uma compreensão, né, sobre esse tema. Então gostaria que você começasse aí falando para a gente um pouco sobre a importância, né, da educação financeira aí para as nossas vidas. É isso, então vamos lá. Educação financeira, qual a importância? Eu posso falar para você assim, olha, educação financeira é para realizar sonhos. Educação financeira é para atingir objetivos. Educação financeira é para você estar onde você sempre sonhou. Mas quando eu falo isso para você, eu abro um leque muito grande. Por quê? Eu posso realizar os meus objetivos e estar totalmente endividada. Eu posso realizar objetivos e estar completamente inadimplente. Eu posso fazer isso e comprometer totalmente a minha margem. Mas eu vou falar para você, eu não estou realizando os meus objetivos. Mas eu também estou preocupada, mas eu também estou improdutiva, mas eu também estou com sérios problemas emocionais e físicos, porque eu acabo sacrificando uma situação por outra. Então, quando eu falo que educação financeira é realizar os objetivos e os sonhos, tem uma vírgula bem grande aí. Na verdade, a educação financeira é a ausência de preocupação. E esse é o conceito da educação financeira. Eu vou falar de 3 pilares que existem quando eu tenho educação financeira, que é o conhecimento, o aprendizado e a aplicação. Então, quando eu conheço a minha situação financeira, o meu cenário, o meu padrão de vida, eu conheço. Quando eu aprendo técnicas e estratégias para organizar as minhas finanças de acordo com o que eu já conheço do meu padrão de vida, e depois eu aplico isso na minha vida, eu consigo ter sucesso, eu consigo ter educação financeira. Eu digo que o sucesso vai um pouco, ele está um pouco antes, né, da gente ter uma vida de significado. Então, primeiro a minha vida tem que ter significado, só assim eu atingo o sucesso. Porque o sucesso é muito relativo. Você pode falar que uma pessoa que recebe 30 mil reais por mês, 50 mil reais por mês tem sucesso e às vezes não é isso. A vida dela não tem significado nenhum. Às vezes ela está devendo até o dobro do que isso. Então, o significado da educação financeira nas nossas vidas é a ausência de preocupação. Eu vou atingir um objetivo, mas eu vou atingir esse objetivo com segurança, com o que eu posso fazer para atingir aquele objetivo. Eu posso simplesmente agora, para você comprar um carrão do ano de 200 mil reais, e você vai falar, nossa, ela tem sucesso na vida, e não é nada disso. Eu só tenho mais uma dívida. Entendeu? Foi um objetivo. Mas eu tenho Entendi. preocupação, eu tenho insônia, ansiedade, tudo isso. Não, perfeito, perfeito. E quais são, então, os principais erros financeiros que as pessoas costumam cometer e como evitá-los, né? Ai, os erros financeiros, eu adoro falar de erro financeiro. Primeiro é desconhecer o seu dinheiro. E quando a gente fala assim, você não sabe quanto você ganha e você não sabe quanto você gasta, as pessoas, eu sei sim. Não sabe, não. Não sabe, não. Muita gente, quando fala quanto ganha, fala do valor bruto. E aí não tira todos os impostos, porque o seu dinheiro, ele é muito fácil você falar assim, não, eu ganho valor X, mas esse valor X é reduzido. E por ego, por questão mesmo de vaidade, as pessoas não querem falar qual é o valor líquido, né? Não que tenha que falar para as pessoas, mas você precisa estar consciente, pelo menos você está consciente disso. Então, o principal erro é você não saber quanto você ganha e quanto você gasta, qual o valor das suas despesas. O outro erro é quando você faz esse cálculo mental. Não, eu ganho isso aqui, as minhas despesas são... Você já viu muita gente fazer assim, até você, porque eu faço isso direto e eu fico corrigindo, porque eu já vou reconhecer a minha fraqueza. Então é muito importante a gente reconhecer a fraqueza para poder ir ajustando. Você olha e fala, não, peraí, se eu comprar 2 tênis aqui, eu consigo tirar daquele valor que eu vou receber tal dia e aí eu vou jogar no cartão para o mês que vem. Você faz esse cálculo mental. Quando você coloca por papel, é outra realidade. Tem gente que é Não o dia inteiro fazendo esses adianta. cálculos mentais, né? Não adianta. Quando você coloca no papel, é outra realidade. Então, eu faço direto esse cálculo mental. Mas eu pego meu papelzinho, a minha caneta, porque eu sei que é uma fraqueza minha, e coloco no papel. Quando eu olho, eu falo, meu Deus, não dá. Não tem como. Não vai Então, bater a conta. não tá batendo, isso aqui tá errado. Mas a nossa mente engana muito, porque o nosso cérebro ele quer ficar ali naquela zona de conforto o tempo todo, né? Pra ele é mais fácil. Quando a gente aprende a dirigir um carro, fica ali no automático o nosso mecanismo cerebral de como fazer aquilo.
Porque ele é preguiçoso, ele quer se acostumar com aquilo ali que ele já faz. Então, muitas das nossas decisões são assim. Então, o imediatismo também é uma fraqueza muito grande para o cara que está ali gastando dinheiro à beça, porque eu quero comprar. E aí, imediatamente, as pessoas falam assim, ah, eu mereço, trabalho tanto para isso. Olha, tem tanta gente que está cheia de eu mereço no cartão. Outra coisa são as piadinhas, né? Ah, eu recebo 4 mil reais, meu cartão é de 2 mil, então eu tenho 6 mil reais. Essa piadinha que as pessoas fazem, riem durante o dia, elas pensam durante a noite, elas acordam durante a madrugada, refletem sobre aquilo ali e choram. É engraçado só para compartilhar com os amigos, mas o imediatismo, o consumismo, sabe qual é uma fraqueza também enorme? É domingo no Instagram. Se você entrar no Instagram domingo e você vai ver todo mundo feliz, postando foto de viagem, com a melhor roupa, você começa a comparar e falar, caramba, eu tô aqui, eu queria estar ali, eu queria estar também. Só que eu sempre falo, né? Você não pode comparar os seus bastidores com o palco de outra pessoa. E no Instagram as pessoas só mostram o que querem mostrar. Eu só mostro o que eu quero mostrar no Instagram. Eu não mostro quando eu estou ali, ai meu Deus, não quero tomar banho hoje, estou muito frio. Né? Quem tá ali com uma desinteria não vai ficar mostrando. Então você vai mostrar as suas qualidades, você vai mostrar o que você tem de melhor no Instagram. Mas as pessoas tendem a comparar, e cada vez mais. E as pessoas sofrem, entram em depressão, frustração, e sofrem muito, comparando o melhor dos outros com o pior de si mesmo. Tá certo. E é uma outra questão, como a gente pode estabelecer metas financeiras realistas, né, e como alcançá-las, né? A meta financeira realista é assim, olha, você sabe quanto você ganha, você sabe exatamente quanto você gasta. E aí você sabe quanto que sobra também desse dinheiro. Então vamos lá, eu quero comprar um carro, ou trocar de carro, seja lá o que for. E aí eu preciso de 500 reais a mais. Aí você fala assim, ah, não, mas eu faço um serviço extra. E aí eu tenho esses 500 reais. Daqui a pouco você pensa em comprar uma outra coisa. Você fala, ah, mas eu faço mais um serviço extra. Quando você vai ver, você não tem mais serviço extra para fazer. Esse dinheiro do serviço extra já entrou no seu orçamento mensal e você não consegue atingir essas metas. Quando eu falo de atingir meta realista, é assim, olha, eu recebo X, eu gasto Y. Quanto sobra desse dinheiro aqui que eu posso aplicar? Ou quanto eu vou diminuir das minhas despesas que eu posso direcionar para essas metas? Ah, 200 reais. 200 reais vai me apertar? Vai prejudicar o meu lazer? Porque uma coisa que as pessoas fazem muito, e é muito complicado, é quando entra nesse planejamento de meta, de objetivo, estipula um valor máximo, porque ela quer muito aquilo, mas é euforia, ela só quer naquela hora, ela quer muito naquela hora, sem saber se vai dar ou não. E ela começa a abdicar do lazer para poder conseguir tentar, né? E nós somos seres humanos. Nós precisamos nos divertir, sim. Nós precisamos de descanso. A gente não pode comprometer todo o nosso tempo trabalhando. A gente não pode comprometer todo o nosso dinheiro em um objetivo. A gente precisa tirar parte daquele dinheiro que não vai ter tanta importância pra gente. A gente vai conseguir sobreviver e a gente vai conseguir ser feliz e se divertir, né? Por mais que você reduza um pouco da diversão, mas você precisa disso enquanto ser humano, tá? Então é essencial. E aí você vai ver um valor fora despesa, fora lazer, fora todo o seu orçamento comum. Sobrou isso daqui? Beleza, eu vou conseguir me divertir? Ótimo. Quais as dívidas que eu tenho também? Você tem que fazer uma projeção. Quantas dívidas eu vou precisar ao longo do ano? Depois dessa projeção, esse dinheiro que você não vai recorrer a ele depois, porque senão você se frustra e fala, meu Deus, tá vendo? Economizar não tá com nada, acabei gastando dinheiro da minha meta. Nada disso, foi falta de organização, falta de decisão inteligente. Não, até em cima dessa questão, né, de economizar e tal, é até a dúvida de muitas pessoas, que muitas pessoas elas pensam em várias formas de economizar, mas talvez elas não consigam pôr em prática, né? Então, quais assim são as estratégias assim, para economizar dinheiro no dia a dia? Acho que é uma grande questão das pessoas, uma grande dificuldade também, né? É o hábito. Não tem outro meio. É um hábito. É aquilo ali. Você sabe, toda vez que você come alguma coisa, você sente que você tem que escovar o dente. Você já adquiriu esse hábito.
Tem até no livro do Charles Duhigg, O Poder do Hábito, ele fala a respeito disso, né? Por que você escova o dente hoje? Você criou o hábito de todos os dias, depois que você comer, a gente sente essa... Eles falam até que a questão da menta na pasta de dente é um efeito de marketing. Não necessariamente precisava ter. Hoje tem. E todos nós precisamos sentir aquele sabor de menta depois que a gente escova o dente. Seja lá o sabor que for a pasta, mas sabor refrescante precisa ter, né? E isso foi uma estratégia de marketing, para poder introduzir isso na vida das pessoas. Então, assim, as pessoas estão trabalhando com o marketing o tempo inteiro para que a gente se volte ao consumo. Mas a gente não tem essa responsabilidade quando são as nossas coisas, quando são os nossos sonhos, quando são os nossos objetivos. E aí a gente se empreende com um monte de coisa material, com imediatismo, com consumismo, porque a gente não consegue adquirir o hábito de verificar todos os dias quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, quanto que eu tenho hoje. Quanto que eu posso gastar hoje? Ah, eu posso gastar isso daqui. Então, é difícil porque é complexo realmente, mas se você determinar todos os dias, eu preciso saber quanto eu tenho e quanto eu preciso gastar nesse dia. E aí, naquele dia, eu atingir aquele teto de gasto, eu vou conseguir adquirir esse hábito. Todos os dias eu vou fazer isso. Da mesma forma que todo dia você bebe água, da mesma forma que todo dia você faz uma oração, você se alimenta. Então, cada um com uma rotina. Se eu tenho como prioridade ter saúde financeira, eu preciso colocar isso na minha rotina. Eu preciso ter esse hábito. E todos os dias fazer um pouquinho. Eu não vou falar para você fazer uma planilha, porque educação financeira nem é isso. Até é bom enfatizar essa parte. Muita gente confunde educação financeira com cálculo, com contabilidade. Gente, o cálculo é a última coisa que você vai fazer. E você pode usar uma calculadora. Ou pedir para alguém fazer para você, não tem problema. A educação financeira é mentalidade. É você adquirir consciência sobre a sua situação financeira, sobre o seu dinheiro, tá? Então, a educação financeira, você precisa saber exatamente como está a sua situação, você precisa ser racional. Teve um comentário numa postagem minha que o menino colocou assim, falando sobre racionalidade, né? E ele falou assim, mas às vezes a emoção é muito mais importante do que a razão. Nunca quando o assunto é dinheiro. A emoção nunca vai ser mais importante do que a razão quando o assunto for dinheiro. Porque o dinheiro sempre vai ser 2 mais 2 igual a 4. 5 mais 5, 10. As pessoas precisam parar de romantizar isso. É igual quando você fala de investimento. Ah, mas eu investi na minha maquiagem para eu ficar bonita. Não, você fez um investimento pessoal. Quando o assunto é economia, quando o assunto é mercado financeiro, investimento é quando esse dinheiro volta para você. Se ele não volta para você, não romantiza. Porque você acaba entrando naquele ciclo da bola de neve, de endividamento e de se prejudicar o tempo todo com as suas próprias escolhas. Perfeito. Mandar um abraço aqui especial para a Débora, que está acompanhando a gente aqui, Débora Rigá, que fez live aqui com a gente, né, recentemente. Débora é minha melhor amiga. Comentar ativo aqui nos comentários. Aqui. Minha melhor amiga, Débora. Princesa. Fez uma live excelente com a gente também. Incrível. Então, sim. Então, Sheila, vamos agora fazer então aí, entrar na parte de reconhecimento de cenário, né, trazer aí para o campo do endividamento. Quais seriam assim as principais causas do endividamento excessivo na sociedade hoje em dia? Emoções. São as emoções. Quando você se sente triste, você compra. Quando você está alegre demais, feliz, você compra. Quando você se sente culpado, você compra. Muitos pais compram presentes para justificar a ausência na vida dos filhos. Isso é fato. Compra presente, leva para viajar, leva para fazer alguma coisa sem poder. Tá ali trabalhando o tempo todo e fala, caramba, eu trabalho muito, não dou atenção pro meu filho, vou me endividar com esse presente aqui. E aí você trabalha mais. Enquanto o principal sentido, né, de presente para o seu filho seria você estar presente e não um presente material. Então, quando a gente confunde isso, quando a gente confunde os nossos sentimentos, as nossas emoções, é muito complicado. A gente acaba gastando sem poder e a gente entra num endividamento que não precisava ou que não poderia estar, né? Porque o endividamento, ele, na verdade, é necessário. Enquanto cidadão, a gente vai ter uma dívida. A dívida, ela é normal.
A gente só precisa saber administrar essa dívida e essa dívida precisa estar dentro do nosso orçamento. Agora, se ela não tiver, sentimento de culpa, de mágoa, alegria, amor, paixão. Quanta gente está aí cheio de dívida porque está apaixonado. Isso daí é o que mais faz com que a pessoa se endivide. A comparação, comparar a sua vida com a vida dos outros. Adiantar sonhos que você não pode agora, porque você vê uma pessoa que está ali, cresceu com você, conseguiu e você não. Inveja. Então, tudo isso te custa caro, e custa muito caro. E às vezes eu sempre falo assim, ó, isso aí, os servidores públicos principalmente, isso aí pode custar 96 vezes de noites mal dormidas, né? Então, você pega um empréstimo ali, parcela 96 vezes e não vê mais saída. Apesar de ter. Mas você não vê mais saída e pode te custar 96 vezes de noites mal dormidas. De preocupação em excesso. Às vezes a pessoa quer viver também uma vida que não condiz ainda com a realidade financeira dela, né? Tem muito disso também, né? Sim, muita coisa. São os dublês de rico, não tá na moda agora? São os dublês de rico. Você vai lá, assim, divida, parcela, não sei quantas vezes. Gente, não tem problema parcelar, tá? Eu quero deixar isso claro aqui, não tem problema parcelar. O problema é quando essa parcela não cabe no seu orçamento. E a gente tem que falar isso, repetir isso o tempo todo. Perfeito. E dentro até disso aí, né, quais são assim, os sinais de alerta, né? Como que as pessoas conseguem identificar? Que momento que ela percebe ali, opa, coisa está ficando feia aqui. Como é que ela percebe que ela realmente, de fato, está caminhando para o endividamento? Ela consegue se antecipar? Ou normalmente é quando a coisa já está realmente muito complicada? Geralmente ela percebe quando a dívida começa a sobrar. Tem muito mais dívida do que dinheiro sobrando. Né? E aí, caramba, terminei o mês, fechei o mês, mas tem muito mais dívida do que dinheiro. O que está acontecendo? O nome negativo é um sinal, né, muito interessante, muito importante. Quando você começa a pagar o mínimo do cartão, começa a usar o cheque especial, começa a pedir dinheiro e cartão emprestado. É até um alerta aí para as pessoas, gente, cartão de crédito não se empresta, não existe emprestar cartão de crédito. Ah, porque o meu amigo precisa me paga direitinho. Cuidado com me paga direitinho. Você está sendo cruel com o seu amigo também quando você faz isso. Por quê? Peguei um cartão emprestado, emprestei um cartão para o meu amigo. O seu amigo está te pedindo cartão emprestado por quê? Ah, porque ele teve problema com o cartão. Se ele teve problema com o cartão que envolve o nome dele, que dirá com o seu. Pode acontecer. Não que essa pessoa vá agir de má fé, mas ela pode ter problema assim como ela teve. Se você acha que ela quis simplesmente se endividar, eu quis me endividar e perdi meu cartão de crédito. Não, ela não quis. Então pode ser que aconteça outro incidente e aí ela vai comprometer agora o seu nome. E quando ela compromete seu nome, você pode perder até o amigo. Qual é a estratégia para você emprestar o cartão de crédito para alguém? Você vê ali um limite, vamos supor, eu vou emprestar R$ 500 para esse meu amigo aqui. Só que eu posso arcar com esses R$ 500. Se ele não pagar, quem vai pagar sou eu. Aí sim, porque você não vai perder o amigo. Você só sabe que ele pode não te pagar. Se ele te pagar, é lucro. Agora, se você não tem esse limite para emprestar, não empresta. Para você não perder nem o seu dinheiro e nem o seu amigo. Quer ajudar uma pessoa que está te pedindo cartão de crédito emprestado? Não empresta, porque ela vai precisar se organizar para voltar a ter o cartão dela. E se torna um vício também, né? Que a pessoa acaba, de repente, se acostumando com essa situação e vai estar sempre ali dependente de você também, né? Muitas das vezes, né? Exatamente. Então a gente não ajuda ninguém. Você tá, mas eu vou ajudar sim, porque eu vou emprestar o que não tá ajudando. Não tá ajudando. Não se empresta dinheiro, não se empresta cartão de crédito. Você dá, se você quiser. Você dá o dinheiro, você dá o limite do cartão de crédito. É muito mais fácil. Para você ter paz também, não ficar ali também. Gente, cobrar é horrível. Ah, eu preciso cobrar o meu amigo que tá me devendo dinheiro. Isso também é horrível. E quais são, assim, as principais consequências que você enxerga em relação ao endividamento excessivo, né, que pode causar na vida financeira e pessoal das pessoas? Improdutividade. Problema tanto emocional quanto físico. Estresse. Relacionamento. Pode ser que relacionamentos acabem por conta de dívida, por causa de problema financeiro, por causa de crise financeira. Pode ser que acabe sim, tá? Não só relacionamento conjugal, não, mas briga entre amigos, como a gente acabou de falar, numa situação de você emprestar um dinheiro, né?
E insônia, depressão. Tem muita gente que está com depressão porque está com endividamento negativo. E até o suicídio, né? Infelizmente. Quando você começa a voltar no porquê, você chega num boleto que a pessoa simplesmente atrasou, pagou o mínimo ali no cartão de crédito, se enrolou, não conseguiu buscar ajuda, não conseguiu desenvolver isso e adquirir todos esses problemas emocionais até chegar no suicídio. E acontece, realmente acontece, né? Infelizmente tem casos, né? Muita coisa. Os últimos que eu vi agora, de conhecidos, inclusive, a situação quando você entendia o que era situação financeira. Situação financeira. A pessoa, ela não vê mais solução, não sabe mais o que fazer, está devendo cheque especial, às vezes devendo o shadow bank, né? O shadow banking humanizado, que a gente pode falar agiota, usar esse termo, né? Então, é muito complicado, é muito difícil. A pessoa se vê num beco sem saída, não sei para onde ir, eu simplesmente vou tirar minha vida. É muito triste. Sim, e como que as pessoas, então, elas podem desenvolver, né, nesse caso, hábitos saudáveis de consumo e evitar, né, esse acúmulo de dívidas? Então, para evitar acúmulo de dívida parar de gastar agora. E aí eu parei de fazer dívida no meu cartão, no cartão que eu estou com problema. Eu fiz um novo orçamento, diminuindo todos os meus gastos. Você não pode diminuir tanto os seus gastos. Por mais que você continue com dívida, você precisa diminuir só o que você consegue diminuir. Porque não adianta nada diminuir, entrar no sufoco e gastar mais ainda. Tá? Então, é diminuir gradualmente. Para poder você evitar que haja esse excesso. A primeira coisa é parar de gastar. Não tem jeito. É parar de gastar. E você pode aumentar a sua renda também, trabalhando com outras coisas, trabalhando com outras situações, para poder você conseguir começar a quitar, a pagar. Não digo nem quitar, mas começar a equilibrar essa sua dívida. Sim, perfeito. Quais seriam assim, os principais mitos ou equívocos, né, sobre o endividamento que nós devemos superar, né? Primeira coisa, não existe gente que não é endividada. Todo mundo é endividado. O que você precisa separar é o endividamento positivo do endividamento negativo. Qual é o endividamento positivo? Eu tenho um orçamento, todas as minhas dívidas, todas as minhas despesas cabem ali e eu consigo me divertir, consigo investir. Tudo isso eu consigo fazer, eu tenho um endividamento positivo. Vai ter gente que vai falar assim, mas eu não tenho dívida porque eu pago meu cartão à vista. A partir do momento que você usa o cartão, você está endividado, porque o cartão de crédito, ele é um empréstimo. Por mais que você compre à vista, você vai pagar um à vista, que é daqui a 30 dias, o banco ele vai te emprestar aquele valor, vai antecipar aquele valor para você, e você só paga daqui a 30 dias, então é um empréstimo. O gás do condomínio, o seu próprio condomínio, a sua luz que você consome primeiro para poder pagar depois. Então, todos nós, enquanto cidadão, a gente vai ser uma pessoa endividada. E aí as pessoas têm medo disso, têm um pouco medo, quer quitar logo. Não precisa quitar logo as coisas. Você não precisa, meu Deus, mas eu quero quitar logo para poder ficar em paz. O que te deixa em paz é o equilíbrio. Você não precisa quitar. E aí tem gente que quando vai comprar alguma coisa faz assim, eu vou parcelar em 3 vezes só porque acaba rápido. Aí precisa de outra coisa, cara também. Vou parcelar rapidinho, 2 vezes, acaba rápido. Daqui a pouco, em 5, em 4. Quando você vê, você está com uma dívida enorme, vai acabar rápido, e você continua fazendo outras que vão acabar rápido, quando tu vê, tu tá 1 ano comprometido com parcelas altíssimas. Então não tenha medo de se endividar positivamente, tenha medo de se endividar negativamente. Então, se você comprou alguma coisa ali, que o valor é alto, parcela com a quantidade de parcela que você consegue arcar. Não é para acabar mais rápido, é para você conseguir pagar. Então, se você só consegue pagar em 12 meses, são 12 meses. Não adianta você adiantar aquilo ali para 4 meses, porque você vai se enrolar e vai ser pior. Não, é até a próxima pergunta que eu iria fazer para você em relação a isso aí exatamente, né? Se teria como a gente estabelecer um plano de pagamento de dívidas, né, mais eficiente e realista, né? Dentro dessa questão para a gente, né, de fato, não ficar todo ali comprometido, né? Sim, claro. Eu tenho um valor de dívida, eu tenho um valor que eu posso gastar no cartão de crédito. Eu tenho um valor que pode ser comprometido com cada situação da minha vida. E aí eu vou distribuindo. O que eu faço?
Eu faço meu plano de gastos diário. Eu tenho um planejamento anual, eu tenho um planejamento semestral, eu tenho um planejamento mensal, eu tenho um planejamento semanal e eu tenho diário. Porque se eu fizer um planejamento anual, ele não vai sobreviver com 2 meses, porque as coisas mudam, as nossas vontades mudam, as nossas necessidades mudam, e eu preciso alterar o tempo todo isso. E aí, para você ter um plano efetivo, você precisa atualizar o tempo todo o seu objetivo, as suas metas, você precisa atualizar o seu orçamento, o seu gasto. Porque não adianta você fazer aqui um plano, fazer um plano de quitação de cartão, você fazer um plano de gasto por um ano. Daqui 2 meses muda tudo. E aí você está com um plano obsoleto, que não funciona mais na sua vida, e você pode se enrolar também. Então você tem que se atualizar e você tem que ter esse plano diário. E aí, como que você faz isso? Todos os dias você coloca lá quanto você tem para pagar de dívida, quanto você tem para pagar de despesa, e deixa isso no seu celular, porque você está com o celular o tempo todo. O que eu faço que é muito útil para mim. As pessoas até olham e falam, Sheila, você é educadora financeira, você não usa aplicativos e planilhas? Não uso aplicativo e não uso planilha. Me julguem, não uso, não consigo. O que eu faço? Eu faço grupos no WhatsApp. O meu plano geral fica no computador mesmo, mas eu faço grupos no WhatsApp. Então eu tenho um grupo de cartão de crédito, que é só para o meu cartão de crédito. Tudo que eu gasto e tudo que eu gasto no crédito, que eu vou passar depois para o débito, eu coloco naquele grupo. Eu tenho um grupo de bancos digitais. Eu devo ter uns 3 ou 4 grupos de bancos digitais. Um é só para as dívidas, o outro só para as despesas, o outro é para eu gastar com lazer, o outro é para eu gastar todos os dias, diariamente, né? Além desses grupos que eu tenho no WhatsApp, eu tenho uma conta para cada necessidade minha. Que graças a Deus agora as contas são de graça, eu tenho várias contas. Olha que beleza, hein? Facilita muito a vida. Você vai lá no grupo daquela dívida, você vai lá no grupo das despesas. Ah, quanto que eu tenho aqui? Não precisa pensar muito, entende? A minha vida é muito corrida, eu trabalho muito, eu estudo muito. Então eu vou nos grupos do WhatsApp, ainda coloco a foto, tá? De cada conta nele. De cada conta digital ou do cartão. Aí, pessoal. Grupos de WhatsApp para controlar as dívidas, as despesas, para atualizar o seu orçamento diário é incrível. Porque você só joga lá, já tá a data, já tá tudo. Você só joga e depois organiza tudo. Perfeito. Queria agora que a gente pudesse abordar, né, um outro campo, mas antes só fazer aqui um parênteses rapidinho para lembrar mais uma vez para a galera que chegou depois, que a live vai ficar salva aqui no IGTV do Instagram da Assiste, tá em vídeo, e também vai ficar salva no formato de áudio lá no Spotify da Assiste. Então quem não pegou aí desde o início, depois vai poder voltar aqui no Instagram da Assiste e curtir a live na íntegra, que vale a pena, que já passou aqui muito conteúdo bacana sobre educação financeira que vocês não podem perder, hein, galera? E eu queria agora abordar o campo de aplicação de estratégias, parte de organização, né, em como seguir um planejamento financeiro mensal. E dentro disso, né, uma pergunta que te faço é: por que é tão importante ter um planejamento financeiro mensal? Se você não tiver um planejamento financeiro mensal, semanal e diário, você se perde. Você se perde. Você se endivida muito fácil. E se endivida, lembrando mais uma vez, você começa a caminhar para o endividamento negativo. E aí você não consegue fazer nada. Fica ali naquela corrida dos ratos, né? Trabalha, paga conta, trabalha, paga conta, trabalha, paga conta. Você não consegue atingir nenhuma meta. Então, o seu planejamento mensal, ele vai te orientar, ele vai te conduzir a você realizar os seus sonhos, os seus maiores anseios. Não adianta trabalhar para pagar bens de consumo. São os chamados bens posicionais, né? Eu vou comprar isso daqui para poder eu dizer que eu sou, para poder eu ter. E, na verdade, você nem é aquilo dali, você só tem aquilo dali. E você só parece ter. Então, a importância do planejamento é a sua responsabilidade com você mesmo. Quem você é? O que você quer? O que você conquista? Roupa, sapato, bolsa, comida? Esses são seus maiores sonhos? Para algumas pessoas né? E é importante, não é que não seja importante. O problema é quando isso daí começa a prejudicar as suas maiores prioridades. Então, quais são as suas maiores prioridades? É uma qualidade de vida muito maior do que isso, muito maior do que você ter um guarda-roupa chiquérrimo, super elegante, com roupas que você não precisa repetir? Então, quando a gente começa a colocar isso na balança, será que vale a pena? E pensar sobre isso.
quando a gente fala de educação financeira, é muito importante que você racionalize de novo, né? Que você adquira consciência sobre o que está acontecendo. Não pode, educação financeira não pode romantizar, não pode sonhar, tem que colocar o pezinho no chão e saber exatamente quanto você ganha, saber exatamente quanto custa aquilo dali que você quer, saber exatamente se vale a pena você comprar um bem posicional para chamar a atenção dos outros. Porque eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: quando você compra um vestido para você ficar confortável, né? As meninas, no caso, um vestido, dos meninos, um tênis, para você ficar confortável porque você gosta, o valor dele é muito diferente de quando você compra pensando no que outra pessoa vai pensar de você, vai falar ou vai julgar a sua roupa ou seu sapato. O custo é muito maior. Sim. A Débora comentou aqui, né? Esse controle é bem difícil, somente o hábito mesmo, né? Sim. É muito difícil porque é complexo. A gente não teve uma cultura de educação financeira. A gente não aprendeu na escola. Muitas pessoas não tiveram o ensinamento dos pais a respeito disso. Só que outras coisas também são difíceis. O que é difícil? Ficar endividado, inadimplente, é difícil pra caramba. Você não poder ter alguma coisa, você não poder financiar alguma coisa, você não poder ter uma oferta de crédito. É difícil pra caramba você ter querer um cartão de crédito e não conseguir. É difícil pra caramba você querer comprar um carro e alguém chegar e fechar as portas na sua cara e falar que o financiamento não é pra você. É difícil pra caramba você ser uma pessoa inadimplente na sociedade que a gente vive hoje. É difícil pra caramba você não ter crédito. É difícil pra caramba você estar com o seu dinheiro totalmente comprometido. E aí você precisa escolher a sua dificuldade. Eu vou escolher o quê? Atualizar as minhas finanças todos os dias? Eu vou escolher o quê? Priorizar a minha paz financeira? Eu vou escolher o quê? Equilibrar as minhas dívidas? Ou eu vou escolher continuar vivendo do jeito que eu tô vivendo e esbanjando tudo? Então é uma questão de escolha, porque difícil é dos dois lados. A partir do momento que eu desconheço todo o tema educação financeira, é difícil e eu vou respeitar que é difícil para você. Agora, quando você conhece, a responsabilidade é sua. A responsabilidade sobre que lado você vai estar, do lado negativo ou positivo das suas finanças, é sua. Perfeito. E existem assim, passos essenciais para se criar um planejamento financeiro mensal eficaz? Existe. Isso aqui é um lápis, tá, gente? Que é que eu gosto do Mário Luiz. O Mário tá por aqui. Mas existe papel e caneta. Papel e caneta. É assim que a gente vai criar um planejamento financeiro. É o básico. Aí você fala assim, meu Deus, mas eu preciso baixar um aplicativo. Esquece. Isso aí é depois. Depois, se você tiver afinidade realmente com o aplicativo, você pode ter. Se você tiver uma afinidade depois com planilha, você pode ter, não tem problema nenhum. Mas o principal, pega um papelzinho, pega uma caneta. Você pode fazer isso agora. Anota lá quanto você ganha, anota quanto você gasta e começa a detalhar isso. Porque quando você fala, você precisa anotar quanto você ganha e quanto você gasta. Não é só isso. Isso aí, ó, a Brenda falou, o arroz com feijão que funciona. É isso. O arroz com feijão é que funciona. Porque se você ficar inventando, ai não, porque eu vou comprar um livro, porque eu vou comprar um aplicativo, não, esquece, pega um papel e uma caneta que está ao seu alcance agora e coloca lá quanto você ganha, quanto você recebe e começa a detalhar despesa essencial, despesa variável, despesa fixa, despesa necessária, despesa descartável. Coloca com detalhes, porque não adianta você omitir para você mesmo, porque eu já vi gente fazer isso, as pessoas fazem muito isso, omitir com o que gasta. Aí seu dinheiro está indo para um ralo que você não consegue identificar qual é o ralo. Tem que fazer. A gente faz isso no nosso trabalho, não é? A gente trabalha com excelência para outras pessoas. Por que não para nossa vida? Por que não agir com... É uma prática do empreendedorismo, né? A gente inovar na nossa própria vida, a gente empreender na nossa vida, na nossa gestão financeira. Eu posso sim empreender na minha gestão financeira. Eu vou dar o meu melhor. Assim como eu dou o meu melhor para ver o meu chefe ser feliz, por assim dizer, né? Tem uma pergunta aqui da Roberta, que ela está fazendo uma pergunta, até você tinha comentado ainda agora a respeito dos seus alunos, né? Que você deu o exemplo do vestido. E ela está perguntando aqui em relação às crianças, né? Como fazer as crianças dar o devido valor às coisas, né? E às escolhas, né? Até para ajudar na vida financeira dos pais também, né? As crianças precisam saber quanto custam as coisas. Elas precisam saber quando elas vão ao mercado e elas querem pegar todas as coisas, né? E os pais muitas vezes não falam para os filhos. Muitas vezes
não falam nada para os filhos, mas os filhos precisam estar cientes de tudo. Se você paga aluguel, eles precisam saber quanto custa o aluguel. Se você paga o seu financiamento do carro, eles precisam saber o valor do combustível, o valor da escola, o valor da roupa deles, o valor do lanche. Você precisa colocar no papelzinho, colocar lá o seu salário, falar para ele do seu tempo também. Meu filho, sabe quanto custa o papai ficar longe de você ou a mamãe ficar longe de você? Custa isso daqui. Sabe quanto eu gasto com você? Isso daqui. E não é para reclamar e falar, meu filho, eu gasto tanto isso com você, eu trabalho. Não, é para falar, olha, meu filho, eu, graças a Deus, eu trabalho para poder conseguir suprir isso daqui na sua vida. E o tempo que eu tenho com você também custa dinheiro, mas eu faço questão de estar com você. Então as crianças, elas precisam estar cientes disso. E quando seu filho atingir uma idade que ele consiga já falar de números, é importante que ele receba um valor. E que ele saiba, seja orientado também com o que fazer o que ele falou. Olha, meu filho, você vai receber um exemplo aqui, você vai receber R$10 aqui. R$2, se você quiser guardar, para depois você ter R$20, a gente consegue dobrar o valor e você vai ter mais dinheiro para o que você quer. O que você quer? Comece a estabelecer objetivo e metas para o seu filho. Qual o objetivo do seu filho? X. Vamos estabelecer meta? Você vai receber R$10 por mês. Desses R$10 você vai guardar 2. Daqui 3 meses ou daqui 5 meses você vai ter tanto. E sempre incentivar o seu filho a fazer isso. E mostrar para ele como que está sendo esse acúmulo. Ele tem que acompanhar, ele tem que ver. Perfeito. Bacana. E quais seriam assim as melhores práticas, né, para acompanhar nossas receitas e nossas despesas mensalmente? Eu faço, até adiantei isso já, né? Eu faço num grupo de WhatsApp. Sim. Vejo tudo. Depois eu pego todo o grupo de WhatsApp, faço na tabela, gente. Eu não faço planilha. Eu faço uma tabela de Word. Eu gosto assim, porque eu atualizo todo dia. E às vezes toda semana eu tenho que mudar alguma coisa. Eu mudo até cor, eu mudo tudo. E aí eu coloco numa tabela aquilo ali. O que eu faço? Eu faço isso até com viagens, tá? Eu tenho o meu valor diário de gasto. Além do meu orçamento mensal, eu tenho um orçamento diário. Então hoje eu sei quanto eu posso gastar. Então, quando eu oriento as pessoas quando vão viajar, assim, né? Aí eu tenho X aqui de dinheiro quando eu vou viajar. Eu vou separar esses valores por dia. Isso na minha vida normal ou em qualquer outra circunstância, viajando, fazendo curso. Amanhã, vamos supor que hoje eu tenho R$200 para gastar. Se eu gastar 250, amanhã eu não tenho mais R$200. Amanhã eu tenho menos R$50. Agora eu tenho só 150. Agora, se eu economizar esse dinheiro, amanhã eu vou ter R$300, não mais 250. E aí, isso te motiva. Se você colocar meta diária de gasto, te motiva a beça, que tu fica assim, meu Deus, se eu economizar aqui, amanhã eu vou ter muito mais dinheiro, amanhã eu tô rico. E quando você faz esse cálculo no fim da semana, é melhor ainda. Então, experimente fazer essa atividade, que é muito legal. Você estabelecer limite de gasto diário. Perfeito. Uma outra questão, e aí essa pergunta eu faria para você em relação tanto ao pessoal que consegue ali fazer esse planejamento, esse acompanhamento, a pessoa que consegue se organizar financeiramente, como em relação às pessoas que não têm essa organização, que elas realmente acabam caindo muitas vezes no endividamento. Como que elas conseguem, tanto num caso como no outro, como elas conseguem lidar com a questão das despesas imprevistas, né? Emergenciais, né? Ou seja, você está ali no mês, de repente você está com tudo certinho programado e de repente, bum, pinta aquele imprevisto que não tem para onde correr, né? Você vai ter que ali dar seu jeito ali de financeiramente, né, cumprir com aquele imprevisto que apareceu. E aí, como que faz? O imprevisto é maravilhoso, porque imprevisto não existe. Se fosse imprevisto, não existiria. O imprevisto, ele é previsto. Você precisa de uma reserva para isso. Eu digo que a gente tem que ter 3 reservas sempre. A reserva de oportunidade, que é quando você está juntando dinheiro para alguma coisa, aparece uma promoção e como você juntou dinheiro, você tem a oportunidade de comprar, você antecipa aquilo. A reserva emergencial, que é para você gastar com saúde completamente inesperada, aconteceu, eu tenho ali aquela emergência. E a reserva eventual, que é justamente para esses imprevistos. Ai, me chamaram para um jantar, não podia ir de jeito nenhum, mas não tem jeito. É meu irmão faz maior questão que eu vá. É um jantar especial de comemoração do diploma dele, ou seja, não tem como eu não ir, os meus pais estão falando para eu ir. E aí eu tenho aquela reservazinha eventual, de gasto eventual. Gente, separação de dinheiro pode parecer simples, mas quando você faz,
Quando você pratica isso, tudo muda. Então, se você tem essas 3 separações, oportunidade, emergência e eventualidade, esse eventual é para todos os imprevistos que acontecem. Porque aí você não precisa pegar empréstimo. Na verdade, você está pegando empréstimo, mas é com você mesmo. Então, tenta separar uma parte do teu dinheiro que sobra para essas 3 ocasiões que dá certo, dá muito certo. Mas nomeia, coloca lá. Pode fazer até no envelopezinho. Eu comecei a fazer no envelope antes das contas digitais. E funcionava bem. Eu tinha lá o envelope para os gastos imprevistos. Tinha a galera do cofrinho ainda, aquela época lá. Opa, aqui ninguém mexe nesse dinheiro. Sim, sim. Tinha muito. Esse do cofre e esse do envelope eu achava muito importante, porque eu colocava tudo assim. Despesa com alimentação, pagar carro, pagar tudo com envelope, tudo nomeado. Até hoje isso funciona, tem gente que usa isso, tá? Hoje não coloca dinheiro, mas coloca o valor lá no envelope. E é bem legal, é bem interessante. Você pode colocar uns envelopes coloridinhos, colocar um painelzinho. Eu tenho painéis com várias coisas escritas aqui, que eu adoro. Funciona muita coisa. Bacana. Bom, Sheila, também é importante a gente falar aí sobre manutenção e desenvolvimento, né? E aí a gente entra numa parte importante que é investimento, né? Que eu acho que também todo mundo está aí antenado, ligado, muita gente, talvez muitas pessoas não tenham aí um bom conhecimento sobre esse assunto, né? Para iniciar ou para tomar boas decisões na hora de investir. Então, eu queria já saber de você, né? De quais são os tipos, né? Os diferentes tipos de investimentos disponíveis e quais são as características e riscos associados a cada um deles. Vamos lá. Quando uma pessoa entra numa live da escassez à prosperidade, ela não pode pular a etapa de partir para o investimento. Para o investimento de renda fixa e renda variável. Então, eu vou falar antes do seu primeiro investimento. Equilibrar as suas dívidas. Esse tem que ser o primeiro investimento de todas as pessoas que querem depois investir e começar a ganhar dinheiro a partir desse investimento. Então, o principal, investir nas suas dívidas. Você vai encontrar um monte de gente falando, se pague primeiro, se pague primeiro, se pague primeiro também é pagar a dívida. Então, não adianta você fazer um investimento, você comprometer uma parte do seu dinheiro, se o seu dinheiro está todo comprometido. Primeiro é organização de orçamento. Seu primeiro investimento tem que ser na organização do seu investimento, do seu orçamento. Organizou, tá tudo direitinho, consegui equilibrar as minhas dívidas, agora você começa a estudar. Existe a renda fixa e a renda variável. Renda fixa é para pessoas conservadoras, para pessoas que têm medo de arriscar. Não que não tenha risco, tem risco sim. Todo investimento tem risco, inclusive os mais seguros. Tá? E tem o investimento de renda variável, que são as ações, algumas criptomoedas que é bem para o público bem mais arrojado, né? Mas as ações, os fundos imobiliários, as opções são investimentos para você estudar depois que você começa a se empenhar e estudar com a renda fixa. Para as pessoas que têm o orçamento já equilibrado, as dívidas sob controle, eu indico que estude. Entra no site do Tesouro Nacional, que lá tem um programa chamado Tesouro Direto, e estuda os títulos do Tesouro Direto, que é renda fixa. E aí você vai ver lá tanto esses investimentos de renda fixa, da renda fixa, que são os títulos do Tesouro Direto, quanto as contas de bancos digitais. Algumas delas pagam o valor da Selic, que é o investimento conservador. E aí você começa a aplicar nessas contas digitais, que o seu dinheiro já está rendendo ali já. Mas tem que estudar. Todo investimento tem que estudar. A primeira coisa que vocês precisam saber é qual é o meu perfil de investidor? É conservador? Ou é arrojado? Ou é moderado? Identificou o seu perfil? Alguém até comentou ali, ó, conhecer seu perfil primeiramente, é isso mesmo. Identificou seu perfil? Agora você começa a estudar os investimentos de renda fixa e renda variável. E começa com a renda fixa. Tem muita coisa para estudar. Entra no Tesouro Nacional. Lá tem tudo. Perfeito. E como iniciar um plano de investimento mesmo com o orçamento limitado? É possível? É indicado? É possível. Se você viver de acordo com o que você ganha, é possível. Não é difícil. Difícil é quando você vive de acordo com o que seu colega ganha. Aspirando as coisas dele, desejando a rotina dele. Você não sabe, aí tem gente que fala assim, ai meu Deus, mas eu ganho a mesma coisa que ele, trabalha no mesmo lugar que ele, mas a rotina dele é diferente, a família dele é diferente, os desejos dele são diferentes. Você não pode comparar com outra pessoa. Então, você vai fazer, eu ganho pouco, eu ganho 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, um que seja. Você vai viver, vai colocar todas as suas despesas encaixadas ali com o que você ganha. O que sobrar, você vai tirar aquela parte
bem, né, aquela parte, como eu falei, bem de leve, aquilo ali que você não vai sentir. Aí eu comecei com R$ 10. Começa com R$ 10. Depois aquilo ali você vai ver um acúmulo, um efeito eles chamam de bola de neve, dos juros compostos. Aquilo ali depois se multiplica. E você também encontra outros meios de ganhar dinheiro. Até fazer uma renda extra. Perfeito. E quais são os erros assim mais comuns, né, que os investidores iniciantes, principalmente, devem de toda forma evitar? Navegar em outros mares. O cara começou com renda fixa. Ele aprendeu tudo ali no Tesouro Direto de renda fixa. Tá colocando dinheiro numa conta digital para poder render o valor da taxa Selic, bonitinho. Aí alguém fala assim, caramba, ele tem um esquema maneiro, forma de triângulo, que tá chegando agora. Tá começando, vamos lá. E aí você se encantar com apostas, você se encantar com jogos. Dinheiro rápido não existe, não adianta. Ah, eu consegui esse dinheiro. Tem gente que tá perdendo dinheiro à beça muito mais do que ganhando e tá achando que tá ganhando. Não, mas eu ganhei R$ 10, ganhei R$ 20, mas já perdeu 180. Então, quando você está investindo, cuidado com certos investimentos. Existem investimentos que, na verdade, não são investimentos, tá? Então, quando você começar, o maior erro é esse, é se aventurar você se aventurar com um risco que não te pertence. É você ficar emocionado com investimentos que, na verdade, não são investimentos. Tem gente que perdeu dinheiro à beça em pirâmides financeiras, perdeu dinheiro à beça tentando se aventurar com o desconhecido, não conhece, vai lá e navega, vai lá e faz, vai perder dinheiro. Primeiro você precisa estudar, aprender, para depois começar a aplicar, a investir. E mesmo assim com objetivo, né? Não dá para investir sem objetivo, você tem que saber o que você quer. Sim, sim, perfeito. A gente já está caminhando aqui para perto do final da nossa live, né? Eu sei que é muita coisa aqui para a gente ver, muito conteúdo. Eu achei que ia dar para falar tudo. Não, mas a gente vai conseguir, a gente vai chegar até o final aqui. Vou até passar aqui para a nossa próxima pauta, né? Que é abrir um espaço também para a gente entrar aí num assunto que faz parte, eu acho que do plano aí, dos planos e sonhos aí de muitas pessoas, que é o assunto da casa própria. Então, eu queria saber assim, de você, quais são assim, os benefícios e vantagens de possuir uma casa própria em comparação com o aluguel, né? O que você consegue falar a respeito disso? Então, vamos lá. Eu gosto muito do aluguel, tá? O que acontece? Quando eu tenho vantagem numa casa própria, eu estou procurando um aluguel e o valor do aluguel é o valor do financiamento de uma casa própria. Então, beleza. Eu vou optar por comprar a casa. Porque eu vou pagar o mesmo valor do financiamento que eu pagaria de aluguel, tá? Sim. Outra coisa, ninguém vai pedir a casa, né? Ah, eu quero aqui minha casa, você precisa mudar. Então tem essa outra vantagem. Eu vejo essas duas situações. Agora, se você tem esse dinheiro para você comprar a casa à vista, no meu caso, eu investiria esse dinheiro numa renda fixa, numa renda segura, para poder adquirir renda passiva desse valor. E aí, com essa renda passiva, eu pago um aluguel e ainda sobra dinheiro para eu continuar aplicando. Então, se eu tenho dinheiro dessa casa, eu posso comprar essa casa à vista, eu vou aplicar parte desse dinheiro, eu pago a casa, parte desse dinheiro eu aplico. Se você simplesmente quer morar de aluguel porque o valor é mais baixo do que o financiamento, perfeito. Você mora de aluguel, porque você não consegue pagar o financiamento da casa e o valor do aluguel é mais barato. Parte do valor do aluguel você aplica também. E aí você pode fazer um plano para comprar essa casa posteriormente. Daqui 10, 20 anos. A gente tem que parar de falar assim, ó. Ai, meu Deus, mas é melhor ir para casa própria porque pelo menos é minha. A casa de aluguel também é sua. Porque você paga esse aluguel todos os meses. Você paga o direito de morar ali. Entendeu? A não ser que a pessoa queira de novo a casa. Mas você tem um contrato e você sabe que esse risco ocorre. Pode acontecer. Você sabe que com 1 ano, 2 anos, a pessoa pode pedir a casa de novo. Então você tem que estar preparado para morar em outro lugar. Então o problema do aluguel não é problema morar de aluguel. Morar de aluguel pode ser muito estratégico se você souber fazer. Assim como não é problema comprar uma casa. Às vezes é o seu sonho, você quer, é uma questão, né, de
de pertencimento mesmo, não, eu quero comprar essa casa aqui, é questão de honra para mim. Você pode fazer também, mas com estratégia, tá? Porque a casa, alguém falou ali, ó, a casa não é sua até você terminar de quitar. Exatamente, tu entra no mesmo, na mesma situação do aluguel, que também não é seu, que mas na verdade é seu, porque tu está pagando o direito, você paga o direito de morar, assim como você paga a casa própria, o direito de morar. Então, tanto a casa própria quanto a casa de aluguel são estratégias boas, se você souber fazer. Tá, e para a galera que quer comprar a sua casa própria, quais são assim, os principais passos envolvidos aí no planejamento financeiro para a compra dessa casa? Principal, eu tenho um orçamento, eu tenho as minhas dívidas controladas, eu sei quanto eu tenho de despesa e eu vou começar a projetar essa minha realidade. Como que projeta? Você vai fazer o seu orçamento de um ano. Você vai fazer para 2, para 3 e para 5. Em quanto tempo você quer comprar essa casa? Quanto dinheiro você tem? Quanto custa essa casa? Então você tem que ter o valor daquela casa, o custo da casa. E você tem que saber qual o valor que você tem sobrando para você aplicar até você conseguir comprar essa casa. Ou pelo menos da entrada dessa casa. Quanto dinheiro extra você precisa fazer? Quanto de serviço extra você precisa para você adquirir esse valor para comprar sua casa? Então, a primeira coisa é orçar. É saber quanto você ganha hoje. Eu falo assim, ó, você precisa saber quanto é o seu ganho ideal, quanto é o seu ganho real e quanto é o ganho possível. Por quê? Quanto eu ganho hoje que é possível? É a minha realidade, com as minhas dívidas, com as minhas despesas. Quanto é a minha realidade, junto com as minhas dívidas e com as minhas despesas? E quanto é o ideal? Quando eu estou livre de tanto endividamento negativo, livre de despesa que não tem necessidade, quanto eu poderia ganhar hoje, se não fosse meu imediatismo, se não fosse meu consumismo? E aí você pega esse valor e já direciona para poder investir e comprar a sua casa. Mas tem que ser projetado. Você tem que projetar para 2, para 5, para 10 anos. Sim, perfeito. Até uma questão que eu levantar aqui com você aqui rapidamente, né? Em questão que a gente falou do assunto em relação ao aluguel e a casa própria, também tem muito dessa questão, né, que eu vi uma pessoa comentando aqui em relação ao financiamento de carro. Tem muita gente que também fica nessa questão se vale mais a pena entrar no financiamento, pegar um carro, né, mais novo, de repente, ou comprar, né, um carro, de repente, um modelo de um outro modelo inferior, né, mais barato, mas que ele possa ali pagar à vista, o carro é dele, né? Entre aspas, o carro é meu, já paguei, já quitei. Uhum. O melhor carro é o carro que não te dá problema. Eu tive um Peugeot, gente, imagina. Em um ano eu sofri tanto com esse carro que eu aprendi direitinho. O melhor carro é o carro que não te dá problema, tá? Agora, se você tem dinheiro e você gosta, você quer um carro muito mais confortável, eu não vejo problema nenhum em você, né, fazer um planejamento para você adquirir esse carro aí. Porque o carro também financiado, é como você falou, entra na situação da casa. Enquanto eu não pago, eu só pago o direito de usar aquele carro. Porque pode ser que aquele carro não esteja lá mais comigo, né? Pode ser que eu encontre problema para usar aquele carro ali que eu ainda não paguei. Mas o melhor carro da Sheila é. Então, assim, gente, o Peugeot é muito complicado. Compra zero. Se não compra zero, não compra Peugeot. Eu aprendi direito como faz isso. O carro, se você comprar um carro popular, mas é um carro que não te dá problema, você comprou numa agência de boa reputação, ou você comprou um carro zero que você está ali na garantia sempre trocando, é ótimo. Tem gente que faz isso, né? Compra um carro zero e na garantia sempre troca para não ter problema. Porque gastar dinheiro com carro não dá, não. É jogar muito dinheiro fora. Sim, sim. Sheila, a gente está caminhando aí agora sim, chegando aí, né, mais pro final da nossa live. Antes de encerrar, vou pescar aqui uma pergunta aqui que passou, né, mas que vou trazer aqui para não ficar perdida, que foi do Jairo, né, em relação ao dinheiro extra, né? Como agir com ele, aquele que não é sempre que cai. Então, a dica aí para o Jairo. Você vai fazer uma média de 3 meses desse dinheiro. Então, em 3 meses, eu ganhei num mês R$1.000, no outro mês 1.500 e no outro R$2.000. Qual o valor mínimo que você recebeu? Esse vai ser o valor que você vai contabilizar junto com a sua renda. É o valor mínimo. É aquele que estava chovendo, que as vendas foram horríveis. Esse é o valor que vai ser contabilizar todos os meses. E o que vier,
é lucro. Você nunca pode contar com o máximo, nunca pode contar com além do mínimo do que você faz, tá? Tem que ser o mínimo. E mesmo assim, com cautela. Você tem que fazer... Eu sempre indico as pessoas fazerem 3 orçamentos. O primeiro orçamento, que é o seu orçamento comum. O segundo orçamento, que é com as questões dos imprevistos, que é um orçamento mais apertado. E o terceiro orçamento, mais apertado ainda. Quando você tem esses 3 orçamentos, você consegue se virar quando aqui dá problema, porque você ainda tem esse segundo orçamento aqui, que você aumentou de um lado, colocou dinheiro no outro, e você consegue administrar os seus meses de acordo com o orçamento que cabe naquele mês. Então, num mês, eu vou conseguir ter mais lazer. Eu vou direcionar meu dinheiro para o lazer. O outro mês apertou mais, porque eu não tive renda extra. O que eu vou fazer? Eu vou adaptar esse orçamento para esse mês, vou reduzir um pouco do meu lazer. Vou conseguir projetar uma dívida para outro lugar. Vou pegar uma despesa e vou reduzir um pouco o meu conforto, minha qualidade de vida nesse mês. Então, ter 3 orçamentos mensais é a melhor coisa do mundo. Aconteceu um problema, você pula para o outro orçamento. Aconteceu outro problema, tu pula para o outro. Ou, se tudo der bom, tu tá ali no primeiro orçamento e vai melhorar a cada mês. Então, tudo que envolve educação financeira é lápis e papel, é desenho, tem que escrever. Quando você escreve, você vê que as coisas mudam completamente. Sheila, obrigado mais uma vez e, como falei, canal aberto aí para quem sabe, em breve a gente fazer outras lives com você, com a Débora, com a Marluce, né, com toda essa galera aí, que está cheio de conteúdo muito bom aí para trazer para todo mundo, né, para os nossos associados, para toda a galera que está aqui no Instagram assiste. Então, muito obrigado mesmo. Tá? E é isso, pessoal. A gente vai encerrando aqui a live, que realmente foi muito incrível. Né? Muito obrigado a todos que estiveram aqui acompanhando conosco. Até a próxima e, como sempre, deixo um forte abraço virtual para todos. Somos Todos Assiste. Tchau, tchau. Tchau, Sheila. Até a próxima, Tchau, pessoal. muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada mesmo, hein?